É com muita honra que a gente inicia nosso penúltimo dia. Amanhã ainda tem mais um. Mas é muito legal a gente conversar um pouquinho, mesmo que breves momentos, poucos minutos, sobre assuntos tão importantes, tão fundamentais para o crescimento da nossa fé. E hoje, talvez um dos maiores, um dos fundamentos, uma das essências da nossa pregação, que é a ressurreição de Cristo. É isso. O túmulo está vazio. Sabe que grandes civilizações fizeram grandes túmulos pomposos, extravagantes, para homenagear os seus nobres, os seus reis. Eu destaco, por exemplo, o Egito, que constrói as suas pirâmides para os seus famosos faraós. O Taj Mahal, na Índia, também muito famoso. Os túmulos de Lenin, na Praça Vermelha, em Moscou. Os túmulos que se encontram na Abadia de Westminster, em Londres, entre outras catedrais ali, que tem várias pessoas mortas ali famosas. Os túmulos da dinastia Ming na China, os túmulos incas, astecas, maias, grandes pessoas que foram colocadas nesses túmulos e homenageadas. Mas o mais famoso deles, o mais importante para a história da humanidade, está vazio. Está vazio porque Cristo não está morto. Cristo ressuscitou. Eu não sei como é que funciona a sua fé. É importante que, independente dela, a gente precise respeitar todos os tipos de compreensões e conhecimentos. O que a gente precisa entender é que a Bíblia é muito categórica quando fala do processo de reversão da morte. Algumas pessoas entendem que quando alguém morre, acabou. Nunca mais terá algum tipo de vida ou outra estrutura de animação. Outras pessoas entendem que a gente tem um outro processo que quando morreu, a alma vai para o céu. Muitas pessoas acreditam nisso. A pessoa morreu, a alma vai para o céu ou vai para o inferno. Muitos jogadores de futebol, é famoso, né? Fazem gols e as suas comemorações levantando o dedo para cima para homenagear talvez o pai que houvesse falecido, ou a mãe, a sua avózinha, imaginando que eles estariam lá em cima zelando por nós. Pasme você, isso não é bíblico, não existe nenhuma fundamentação bíblica para isso. Ainda outros pensamentos que não são bíblicos devem ser respeitados, mas a gente precisa categorizar eles como fora da Bíblia, como abíblico, né? É o pensamento da reencarnação. Pessoas sinceras, éticas, bons pagadores de seus impostos, mas escolhem acreditar em um processo que a pessoa, quando morre, ela vai reencarnar em um outro ser, seja humano, seja animal, para que possa continuar fazendo bem até que atinja o seu nirvana, a sua plenitude, e possa gozar a eternidade em plena alegria. Agora, é importante dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, os escritos endereçados para os seres humanos, altamente interessados em adorar o Deus vivo, vai falar de um processo especial de retorno à vida, que é o processo da ressurreição. Não há outro processo, outra plataforma, outra estrutura que seja possível alguém que morreu tornar a viver. João 11, verso 25, Jesus disse naquela ocasião em que Lázaro, seu amigo, tinha morrido: olha, esse está dormindo. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é categórico em muitas partes da Bíblia, dizendo: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. É comigo que o processo de reverter a morte acontecerá. É só sobre a minha tutela, sobre a minha responsabilidade, com a minha voz, com a minha ordem, que as pessoas voltarão a viver. É por isso que o assunto da ressurreição, ele é tão importante na fé cristã. Você que está assistindo esse vídeo precisa responder se você acredita em Deus, acredita em Jesus como seu Senhor, ou acredita em uma outra fé, acredita na sua igreja, acredita em um que um líder religioso venha falar para você, ou se você acredita na palavra de Deus. Porque o que a Bíblia fala é que as pessoas tornarão a viver mediante um processo
chamado ressurreição. Foi exatamente o que Jesus fez consigo mesmo naquele domingo especial, o domingo da ressurreição. A ressurreição é um ponto fundamental da fé cristã e eu quero tomar a liberdade para ler um texto importante de 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 14 até o verso 19, que fala sobre esse assunto. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Percebe isso? A ressurreição é um ponto nevrálgico, é um ponto importantíssimo, é um ponto base, fundamental, essencial da estruturação de toda a nossa pregação e de toda a nossa fé. Por isso, não há espaço para dizer que pessoas que morreram estão lá no céu, porque isso vai ter hora. As pessoas vão para o céu? Vão, mas em um momento especial, e a Bíblia vai ter muita luz sobre esse assunto. Precisa acontecer a ressurreição, e a ressurreição será dada pela pessoa de Cristo Jesus. O texto continua: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Preste atenção agora nesse próximo texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Preste atenção nesse verso 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que a estrutura da ressurreição está diretamente ligada com a eternidade. E quando isso se dará? Quando então Jesus, que é o único que tem a vida em si mesmo, né? Deus, Espírito Santo, então a divindade, o único que tem a vida em si mesmo, quando é que eles se movimentarão para ressuscitar e levar para a eternidade? 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 14 diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se essa é a sua crença, se essa é a sua fé, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está entendendo isso? Não vai ter gente que vai antes para o céu, salvo raríssimas exceções que foram declaradas na Bíblia, como Enoque, como Moisés, como Elias e como alguns da ressurreição especial ali, quando Jesus morreu. Fora isso, ressurreição se dará numa ocasião que é a volta de Jesus. E nós, os que ficarmos vivos, subiremos juntos com aqueles que morreram. Os que morreram não estão lá, estão descansando no Senhor, porque em um momento muito específico, Jesus trará em sua companhia aqueles que dormiram. Queridos, essa é uma compreensão fundamental para que você esteja de pé no dia que Jesus voltar. Cuidado com a sua crença. Questione o que você tem aprendido, pregado ou acreditado toda a sua vida. Eu oro para que você tenha um papel muito forte, um compromisso muito forte com essa palavra aqui. Jesus Cristo ressuscitou. Ele fez muito pela causa da humanidade e ele tem se esforçado muito para que você dia a dia aprenda o que ele quer que você conheça.
O texto termina aqui dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Perceba, a grande maioria do mundo tem um estado de ignorância com respeito às pessoas que dormem no Senhor, aqueles que morreram. Por isso é muito importante que você aprenda. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está prestes a vir e é doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Há um texto que eu gosto muito, que está em Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é que você e eu tenhamos vida eterna. Se você não passar pela morte, você será transformado na volta de Jesus. Se eventualmente você ou algum ente querido passou pela morte ou passará pela morte, você será ressuscitado nesse grande dia. E é esse grande dia que nós estamos esperando. Essa é a nossa grande esperança, a volta de Jesus. E eu oro para que você faça parte desse movimento especial. Prepare-se, em breve Jesus voltará. Grandioso Deus, eu ponho a vida dessa pessoa em tuas mãos, para que essa pessoa estude, conheça, pesquise, examine, compare, confronte os ensinamentos que tem aprendido em toda a vida e se dedique à palavra de Deus como regra de fé. Possa aprender das competências e das habilidades e conhecimentos que o próprio Cristo quer que a gente aprenda. Que a ressurreição possa fazer parte das doutrinas aprendidas e que a gente possa pregar e estabelecer a nossa fé mediante esse conhecimento, aguardando a breve volta de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, colocamos essa pessoa, essa oração e toda a nossa família. Amém. Deus abençoe você.